Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre funções e procedimentos, mais especificamente sobre os assuntos de escopo, bibliotecas e depuração. Então, para começar, vamos falar sobre escopo nesse primeiro vídeo. Então, vou te dar essa situação, vou dar a vocês essa situação seguinte. Você quer fazer um programa que leia um dado número n, passe esse n como parâmetro para uma função, essa função aumente esse n em 10 e o programa imprima esse valor alterado. Ok? Essa é a nossa ideia. A gente vai fazer aqui, então, a função primeiro, que recebe um n e altera esse n de 10. E aqui o nosso programa principal, né, que recebe o n digitado pelo usuário, chama a função passando esse n como parâmetro e depois imprime esse n. Parece que isso funciona, né, mas na verdade não funciona. E por que não? Porque simplesmente esse n que existe no programa principal não é o mesmo n que existe na função. É como se eles tivessem escopos diferentes. Quando eu falo escopo, eu estou falando de alcance, né? Então, o n que existe no programa principal tem um dado alcance e o n que existe na função tem um outro alcance. Esse n da função tem um alcance local apenas a esta função. Isso quer dizer o quê? Que quando você for rodar esse programa, por exemplo, vamos trazer esse programa para lá para o Replit. Então, por exemplo, aqui no Replit, deixa eu compartilhar a tela do Replit. Você vai ter a sua função e ter essa leitura. Se você rodar aqui e der 5, por exemplo, como entrada, ele, na hora de imprimir o que você esperaria que ele imprimisse, o 15, mostrasse o 15, ele, na verdade, está mostrando o próprio 5. Por que isso? Porque o valor de n, ele só é alterado uma vez aí. O valor de n que existe no programa principal, ele só é alterado, essa variável do programa principal só é alterada na hora do input. Depois ela não é mais alterada. Por isso, quando você faz o print, ele mostra o próprio número que o usuário digitou. Isso quer dizer que aquele n que está lá dentro da função, então é um outro n? Sim, é um outro n. Ah, você alterou esse outro n? Alterou. O outro n realmente começava com 5, né, porque o n parâmetro recebeu como valor, né, passado na chamada da função, o valor 5. Esse 5 foi somado a 10, que deu o valor 15. Mas essa função retorna e esse 15, nunca acontece nada com esse n15. E esse n, na verdade, que está aqui dentro do print, esse n daqui é um n que é igual a esse n da função e não o n do parâmetro. É como se fossem variáveis diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, essa variável de número e aqui eu trabalhasse com um incremento de número, seria mais fácil de ver e de entender essa situação. Então, o que está sendo alterado na função é alterado apenas na função e não no programa principal. Ah, mas eu gostaria de alterar no programa principal também. É possível fazer isso? É possível, né? Mas vamos voltar aqui para o n como estava antes. Como eu disse, são n's diferentes. E vamos ver como seria uma saída. Então, a gente, né, tem esse primeiro programa aqui que não funciona. E aí a gente vai ver uma segunda versão. Nessa segunda versão, eu estou fazendo algo diferente. Eu estou retornando o valor de n da função para o programa principal. Então, esse n, na verdade, que só existe na função, ele está sendo... Esse n que só existe na função está sendo retornado quando eu fizer a chamada da função. Vai ser retornado um valor e esse valor vai ser colocado dentro do outro n aqui, do n do programa principal. E aí, nessa hora, realmente a gente alterou o valor, né? Então, na hora de mostrar o valor, eu alterei o valor de n do programa principal. Então, se eu digitar 5, eu vou mostrar 15. Como é que isso aconteceria no Replit? Então, eu vou voltar aqui para o Replit.
Vou aqui trazer um outro código, colocar esse outro código no lugar desse código anterior. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu só fiz acrescentar o return n, né, e colocar o n recebendo a atribuição. Quando eu rodar ele agora, por exemplo, se eu digito o valor 5, ele vai mostrar o 15. Então basta então colocar o valor n para que a função principal enxergue o n o programa principal enxergue o n da função? Não. Na verdade, o programa principal continua não enxergando o n na função. Como eu tinha falado com vocês, né? Por exemplo, se isso aqui, se eu dou um outro nome a ela, número, né, e aqui eu troco aqui a variável, esse número daqui é um parâmetro, é uma variável que existe dentro da função apenas, enquanto que esse n é um outro número. O que você fez, na verdade, é que o número que foi retornado, que era a variável número da função, ele é o resultado dessa chamada, que no caso vai ser 15 se eu digitar assim, né, porque ele vai incrementar em 10. Então, nessa hora, eu estou colocando o valor 15 dentro da variável n. Eu não estou colocando o valor, não estou colocando a variável número dentro da variável n. Estou colocando a variável, o valor da variável número que foi retornado na 15, uma cópia dele, como resultado dessa operação, dentro da variável n. Então, nesse sentido, com essa mudança aqui do nome, né, agora acho que vocês conseguem entender, então, que se trata de duas variáveis diferentes. Então, se eu voltar para os nomes anteriores, né, n, vocês já sabem que se trata de duas variáveis diferentes, uma que existe no programa principal e outra que existe na função. Então, voltando aqui aos nossos slides, o que eu gostaria de dizer como síntese disso, né? É que quando a gente fala de escopo de variáveis, o escopo vai dizer onde, em que função, em que parte do programa uma variável é visível. Se a função reconhece uma variável, ela é visível a essa função. Isso permite, né, um benefício, né, que a gente organize melhor o nosso código. O fato de variáveis terem escopo, né, elas terem alcances diferentes, faz com que um programa que seja muito grande, você não bagunce, alterando variáveis parecidas em lugares diferentes. Então, você trabalha com variáveis. Desculpe, você trabalha com variáveis que sejam, que têm escopos diferentes e faz com que as mudanças estejam localizadas, né, em partes menores, por exemplo, dentro de funções. Se você precisar alterar o código, você altera só a função. Então, uma coisa importante que vocês têm que saber é que uma função ela não pode, não deve ver uma variável a qual ela não tem acesso. Então, uma função não vê variável de outras funções. Existe a possibilidade, talvez, né, a gente vai mostrar aqui à frente, que uma função veja uma variável do programa principal, mas é uma coisa muito rara de usar e não necessariamente uma boa prática. Mas, de fato, a variável que é local à função, ela pode ser vista apenas no bloco da função a qual foi definida. Isso faz, então, que a gente diga que a gente tem dois tipos de funções, dois tipos de variáveis dentro de nossos programas Python. Né? As variáveis locais, que existem dentro das funções, e as variáveis globais, que existem fora de todas as funções. Então, posso ter 10 funções, mas se eu tenho uma variável fora da função, faz parte do programa principal, ela a gente chama de variável global. Então, essa é a ideia, né, de variáveis locais e globais, depois a gente vai ver exemplos para entender isso um pouco mais a fundo. Por hora, eu acho que a gente pode interromper nesse momento.